Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Jojo, Kiki, a Érica e o Chico para falar um pouquinho desse fechamento do primeiro semestre e o que é a perspectiva para esse segundo semestre aqui no Brasil quanto lá fora. E para começar, faço uma pergunta para o Chico do ambiente internacional. Está um pouco pior do que o nosso aqui, foi o pior primeiro semestre lá em anos. E queria ouvir o que você pensa disso, Chico. Tá bom. Acho que a gente passou um primeiro semestre muito ruim em termos internacionais. Acho que, só fazendo uma retrospectiva aqui, foi o pior primeiro semestre de um portfólio internacional 60, 40, 60 bolsa, 40 renda fixa, que é um portfólio bem tradicional americano. Foi o segundo pior da história, né? Só perdeu para 1930. Então, se você pegar desde o início, que tem a série histórica, mais de 100 anos, segundo pior semestre da história, porque dessa vez aconteceu uma coisa diferente, né? A gente teve uma queda forte de bolsa, associado simultaneamente com a queda da renda fixa. Normalmente isso funciona ao contrário, né? Quando a bolsa vai mal, os juros caem lá fora, né? Esse semestre, particularmente, a gente teve a queda da bolsa associada a uma alta de juros, né? Então, para um portfólio que tem renda fixa para proteger a bolsa, essa proteção funcionou no sentido inverso, então os prejuízos foram muito grandes. Então, é um primeiro semestre muito ruim, mas se a gente olhar em retrospectiva, também os 3 últimos anos foram excelentes, extraordinariamente excelentes, porque tanto a renda fixa foi muito boa, quanto a bolsa foi muito bem. Então, os retornos foram muito potencializados nos Estados Unidos e agora estão numa correção mais brusca. Se a gente for para os outros mercados não americanos, isso não ocorreu, né? Os 3 últimos anos foram modestos em termos de retorno, e aí eu acredito que em algum momento essa descompressão americana que está tendo, ela, óbvio, nesse instante, o movimento é de fuga de risco, aversão a risco, e aí todos os ativos apanham sincronizadamente. Acho que em algum momento isso aqui vai começar a dissociar, porque não faz sentido tudo cair junto, dado que um subiu muito e os outros não. Agora, Chicão, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Quer dizer, quando eu estava tentando explicar para um cliente nosso por que a gente chegou nesse cenário, né? E aí a explicação, acho que mais simples a gente veio de um período de excesso de liquidez, né? Taxas de juros baixas desde a crise de 2008, né? Aí, quando parecia que o mundo ia voltar a uma normalidade de taxa de juros, veio a pandemia, né? Aí jogou a gente de novo para mais renda fixa, para mais liquidez, né? Taxas de juros lá embaixo, então é o que você falou, ganhou dinheiro, né? Quem estava num título de renda fixa, porque aquilo ali foi grande, e ativos de risco como um todo subiram muito, né? Aí a pandemia gerou um problema adicional, que foi um problema dos meios de produção, né? As cadeias de produção foram impactadas em momentos diferentes, né? Primeiro na China, depois no resto do mundo, depois agora na China de novo. E aí apareceu um problema de inflação que o mundo não conhecia inflação, né? O mundo vive exportando inflação para a China há 20 anos, né? E de repente, então surgiu uma inflação que se tratou primeiro como algo temporário e que está sendo mais resistente do que se imaginava, né? Então, bancos centrais do mundo todo subindo taxas de juros para conter essa inflação e aí com risco de jogar o mundo todo passar do ponto e jogar o mundo todo numa recessão, né? Então, como é que a pergunta foi, pô, como é que é a saída disso tudo, né? Em que momento esse aumento de juros de fato acalma a inflação? Você teve a guerra também, né? Que jogou A mais guerra inflação exatamente, ainda, jogou mais né? inflação com preço de alimentos e energia E principalmente. energia. Quer dizer, como é que é essa saída né? disso? Bom, vamos lá. Eu acho que aqui a gente pode dividir em 2 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo dos últimos 40 anos, que o modelo foi importar a deflação da China, né? Então, o aumento do déficit americano
balança comercial, segurando a inflação e cada vez com juros menores, né? Essa potencial deflação era compensada com juros que veio cadente ao longo do tempo. Então, quando a gente olha investimentos, a gente vê que os últimos 40 anos, os retornos médios foram um pouco superiores à média histórica. Então, eu acho que isso é um processo que a tendência das próximas décadas é de ter uma reversão, né? Tudo que a gente discute hoje em termos de política macroeconômica americana vão no sentido de voltar as cadeias de suprimento para próximo dos Estados Unidos, trazer de volta a indústria para dentro dos Estados Unidos. Tudo isso daí é potencialmente inflacionário, né? Quer dizer, todo o ganho de produtividade que você importava da Ásia, que tem uma produtividade brutal, a tendência é de querer reverter isso. Acho que vai ser difícil, porque o consumidor no bottom line ele escolhe o que é mais barato, né? Então, mas vai ser uma briga, e eu acho que, inclusive, vamos ter, ao longo das próximas décadas, ruídos entre E o a americano Ásia... não quer trabalhar nem com, né? Não quer trabalhar nem com serviço, né? Imagina voltar para a fábrica, né? Que é um outro problema dessa, o blue collar, né? Mas é um outro problema dessa crise, né? Que é uma crise com desemprego, né? Baixo, né? Quer dizer, verdade. que não é comum também, né? É verdade. Então a gente tem uma questão estrutural aqui que eu acho que vamos ter essa discussão de Trump querer subir imposto, de querer brigar com a Ásia e tal. Isso aqui a gente vai ver solavancos de ruídos e vai ver uma ligeira pressão inflacionária, diferentemente dos últimos 40 anos. Isso é uma coisa estrutural e acho que isso se traduz numa relação de risco-retorno um pouquinho pior para as próximas décadas, assim como foi um pouquinho melhor nos últimos 40 anos, né? Então, acho que tem que esperar que os juros não sejam essa moleza que foi. Vamos ter os juros um pouquinho maior nos Estados Unidos. Outra coisa é o que você pontuou aí dos últimos 10 anos, a injeção de dinheiro na crise dos bancos e a injeção de dinheiro na pandemia e como sair disso, né? Acho que as duas medidas foram bem feitas, assim, senão a gente teria uma crise sistêmica e acho que foi bem evitada a crise sistêmica. Eu acho que principalmente essa da pandemia, eu acho que o Fed errou. O Fed errou porque assim, foi muito importante para evitar o colapso. A hora que a economia recuperou e começou a dar sinais de recuperação, e é difícil para o banqueiro central, porque ele está sentado naquela cadeira, ele fala, putz, se eu tirar agora e voltar, putz, ainda nem está recuperando. É um papel difícil, mas olhando em retrospectiva é muito fácil criticar e a gente vê assim... Passou do ponto, né? Isso que você fala. Errou é que foi longe demais. Você jogou dinheiro para evitar o colapso, a hora que está saindo do colapso você precisa tirar rápido o dinheiro. Ah, não, vamos ver se é de verdade ou não, e a inflação ganhando força, a inflação ganhando força. Ah, não, mas é transitório. E o Fed acho que bobeou, assim, demorou muito. E o pior dos mundos, a hora que ele já estava ficando bastante em corner, ele já estava começando o processo, aí veio a guerra da Ucrânia, que é um deslocamento para menos crescimento, mais inflação. Choque de petróleo, etc. Atrapalhou tudo, a inflação ganhou mais corpo, a economia americana aquecida, né, os salários subindo bastante, isso retroalimenta a inflação. E aí veio as cadeias chinesas por causa do lockdown, também dando outra porrada de menos crescimento e mais inflação. Então, se a gente pega os últimos 12 meses, foi um desastre em termos de surpresas. As surpresas foram desastrosamente piores, né? O Fed teve que subir muito mais o endurecimento. 6 meses, mais do que 12, né? Os últimos, esse semestre. Horrível, né? Horrível. E o mercado foi ajustando a cada surpresa, né? Então, acho que isso explica bem o comportamento do mercado aqui e as correções que tiveram, né? Pegando o gancho nisso, Chicão, do mercado em si, da situação que a gente está agora, né? O mercado, você falou, último semestre, pior mercado do S&P, dando uma carteira 60-40, etc. Mas se você olhar, dado a alta, você mesmo falou disso, a alta dos últimos 2, 3 anos, o S&P ainda está a níveis de 2021, né? Então, esse é o risco que a gente começa a enxergar, que, será que já caiu tudo e vai dar aquela estabilizada até um trigger, fazer ele aumentar, ou tem espaço para cair?
né? E principalmente quando você pensa que teu hedge não está funcionando. O hedge histórico, que é o renda fixa americana de 10 anos, que funcionou em 2008, que foi o único hedge que funcionou na pandemia aqui, até ouro, tudo caiu, dessa vez também não funcionou. Então você ficou sem pai nem mãe, né? Eu penso o seguinte, né? Um gráfico que eu gosto de olhar é como é que foi o comportamento das bolsas nos últimos 10 anos, né? Costumo até trazer nas apresentações e até no materialzinho nosso mensal. Se eu olhar um investidor que investiu em 2012 $100 nos Estados Unidos, ele terminou o ano passado, que a bolsa estava no pico lá, 4.800, terminou com $300. Esse mesmo investidor, se tivesse optado por bolsas do resto do mundo, ele teria mais ou menos $140, né? Quer dizer, os Estados Unidos subiu o dobro do que os outros mercados. Se pega contra Brasil, então, perdeu 40% em 10 anos. Então, o sujeito que o ano passado tinha investido $100, ao invés de ter investido 100 no Brasil, ele podia, em dezembro do ano passado, comprar 5 vezes o que ele teria investido em Brasil. Então, assim, é uma divergência que a hora da correção, é isso que eu falo, assim, tem limite também para tudo andar junto. Tudo bem, enquanto é um ambiente de aversão a risco e fuga de risco, tudo anda junto. Tudo é correlacionado. Mas, em algum momento, isso daqui começa a fazer uma certa dissociação. Então, eu acho que o mercado americano teria espaço para corrigir mais. E aonde teria essa correção? De um lado, os múltiplos, que subiram demais, né? Quem acompanha a múltipla, a relação preço-lucro, né? Resumidamente, para uma maneira simplista de falar, quantos anos leva para eu retornar o capital, né? Então, se é 10 vezes lucro, é 10 anos para ter o meu capital de volta. A Bolsa Americana, ela subiu do nível médio de 15, 16, que normalmente trabalhava, para um nível super elevado, batendo aí 21 vezes essa relação preço-lucro. Aí tem uma série de argumentos para explicar isso. A tecnologia é muito exponencial o crescimento, então precisa trabalhar com muito... Enfim, tem toda a história, mas o fato é que a média era 16, foi para 21, 22, e agora com essa correção voltou a 16. Então, sobre a ótica de preço-lucro, já está razoável. Sobre a ótica de lucro, aí você fala o seguinte, os lucros cresceram muito e ajudaram a impulsionar essa alta de bolsa. Será que eles voltam a cair para a média histórica? Acho que não. Acho que as empresas vão ganhando crescimento que se perpetuam ali. Talvez um pedaço esteja exagerado mesmo e possa ser corrigido. Eu estava olhando uns estudos sobre crescimento de lucro. Normalmente, em mercados ruins, sem grandes pânicos, os lucros corrigem 5% na média, o lucro esperado. Na correção dos analistas em relação ao que se esperava, e agora entramos num ambiente muito pior, corrige 5%. Não é grande o impacto de crescimento de lucro. E em cenários recessivos, e é por isso a preocupação do mercado e a discussão hoje vai entrar em recessão ou não? Em cenários recessivos, aí esse lucro pode cair uns 15%. Então, se os Estados Unidos de fato entrar numa recessão... Tem mais uns 15 para a Bolsa ir teria para baixo. uns 15 para a Bolsa corrigir. Se não entrar, teria uns 5. Pouco. Então vai cair 10. Na média... Não, mas é para dizer que tem espaço para cair e vai depender quanto de recessão vai ter, né? Que tem recessão, tem aquela técnica que cai menos 0,1 num trimestre, menos 0,1 na outra. Estou em recessão. Não, calma aí. Não... Mas aí vocês perspectiva de já voltar. Mas aí vocês falam, vai cair mais 10. Então aí o investidor vai falar, então eu vou resgatar tudo e vou colocar em caixa e vou esperar cair.
É fácil. Não, né? É que a gente nunca sabe, né? A Exatamente. gente trabalha com probabilidades, etc. né? Outra coisa super O que a gente interessante. julga é o risco. Se falasse, pô, tem chance de cair, pô, num cenário normal 20 e num cenário pior 30, daí, pô, então deixa eu abaixar. E a gente faz isso. Tá? Inclusive, a gente tá underweight. A gente vai falar de alocação depois. A gente tá underweight em ações dos Estados Unidos, né? Já há algum tempo, né? Não de agora. Né? Desde o começo do ano, acho que a gente Desde já o começo tá. do ano, exato. E um pouquinho para cima em emerging markets. E é interessante, né? Esse mês, particularmente, a China começou a mostrar a retomada. Por conta. O fato. A preocupação aqui de Estados Unidos e Europa ela é muito mais da política monetária, e isso é um processo lento, né? A gente não vai ter a resposta rápida. Olha, acabou o problema da inflação americana, agora vamos crescer de volta. É um processo, isso aqui, o Fed tem que ir tateando. Esse trabalho do Fed não é trivial, que é assim, ele tem que tirar todos os estímulos que ele jogou, ele tem que normalizar a política monetária, ele tem que diminuir o emprego que está muito forte, está trazendo inflação, e ele tem que cuidar para que os mercados também não colapsem nesse processo. Sim. Então, Fácil, né? E o investidor normalmente é bipolar, né? Quando está bom, não tem céu, e quando está ruim, não tem fundo, né? Então, o difícil é controlar tudo isso, dado que tem muito aspecto psicológico no mercado ali afetando, né? Então, você pega essa última semana, por exemplo, o trabalho do Fed ficou fácil, parece. Petróleo veio para abaixo de $100, as taxas futuras estão indicando uma preocupação com o crescimento. Olhando de hoje a fotografia, o Fed talvez pudesse falar, não preciso subir tanto os juros. Parece que o susto, né, já deu certo, né? Só que se ele fala isso, aí os mercados vão tudo ao contrário. Ele tem que continuar blefando, Então pelo ele menos. tem que ir pilotando esses pratinhos aqui com muita cautela. É um trabalho difícil. E a preocupação do mercado é justamente que, normalmente, quando tenta fazer o soft landing, em algum momento cai para o hard landing. Né? Então, é um pouco esse o ambiente que a gente está vivenciando aí. Mas eu acho que Estados Unidos e Europa é um pouco mais complicado. A Europa, principalmente, pior ainda, porque ali o crescimento é menor, ali está mais afetado pela crise do petróleo, do óleo, do fornecimento russo. E lá tem mais repasses. Assim, a economia americana ela ajusta mais fácil a inflação. A economia europeia tem um monte de indexação ali, as políticas são muito mais sociais. Mas você vê fora a dificuldade dos diferentes países e economias, tudo integrado no bloco. Né? Mas aí você vê essa subida de juros americano, né? O pessoal falando, tem os pessimistas que falam, nossa, vai subir até 6. Se ele subir até 6, o americano quebra, né? O americano é alavancado até o pescoço. O que seria um o pessoal nível volta muito para saudável de subir juros? Paul Volcker, né? Paul Volcker em 70 subiu os Deu um juros lá. super choque, né? Deu uma porrada, a Treasury foi bater 16. Aí o pessoal fala, putz, será? Acho que não. A economia hoje ela é muito mais sensível. A sensibilidade da economia alta de juros, tanto é que o Fed falou que vai subir para 3, e aí a Treasury de 10 anos já está negociando abaixo da de 2 anos, porque vamos entrar em recessão. Assim, a potência da política monetária hoje é muito maior. E outra coisa que aqui eu fico em dúvida quando analiso é qual a potência da retirada desses estímulos. Isso aqui é uma novidade, né? Assim, a gente injetou dinheiro, viu que durante a crise teve um efeito amortecedor gigante e, passada a crise, um efeito potencializador gigante. Porque é o subir juros e tirar o quantitative easing, né? Qual será a potência desse negócio? Né? Talvez seja muito mais potente do que as pessoas imaginem. E, Chico, esse ambiente externo, o quanto isso, vindo aqui um pouco para o nosso mundo, para o Brasil, o quanto desse ambiente externo está atrapalhando a Bolsa brasileira? Porque parece que lá fora se tem mau humor, aqui cai. Se lá fora tem bom humor, aqui também cai. E se eu puder Quando a gente sai disso? E se puder adicionar, né? Porque você falou em um determinado momento que assim, o Fed, olhando para trás, parece que o Fed atrasou, né? Ele demorou. Se tem uma coisa que o nosso Banco Central fez, foi não atrasou, né? A gente, né, dentro de todas as críticas, não dá para criticar eles. Muito pelo contrário. Né? E um pedaço do
A gente, no segundo semestre do ano passado, a gente falou que o resultado da Bolsa era já por conta disso, né? A gente esperava que a Bolsa global fosse pagar o pedágio que a gente pagou no semestre passado, mas agora estamos pagando Tô o segundo pagando de pedágio. novo, né? É que teve um descolamento. No começo do ano aconteceu isso. A gente Isso. até fala, pô, descolamos, né? A Bolsa Americana começou a cair, a brasileira subindo e durou pouco a felicidade. E junto o câmbio, né? E daí durou pouco a felicidade, com o câmbio também. Eu acho que no Brasil está tendo alguns movimentos que justificam essa bolsa, o comportamento dessa bolsa. No bottom line, acho que isso está trazendo uma oportunidade, mas assim, qual que é a lógica que está funcionando, né? Primeiro, assim, o aumento de juros foi brutal, né? Então, hoje você tem um Selic aí, qualquer coisa entre 13% e 14%, aí vamos ver onde vai parar, e diferentemente do que a gente vivenciou nesse primeiro semestre, que a inflação de 12 meses estava ali 12 e tal, os próximos 12 meses, a inflação, se for a lógica do Banco Central, vai para uns 4 e pouquinho. Se for a lógica do Focus, vai para uns 5. E se for a lógica dos pessimistas, vai para 7. Forma é uma inflação muito menor do que a gente vivenciou. Porque assim como tem a transitoriedade lá nos Estados Unidos, tem aqui. A porrada que foi o petróleo aqui, a gasolina, o diesel, blá, 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 não vai se repetir. Então a inflação vai ser menor por default. Agora, o que a gente discute é menor no nível mais alto, menor no nível mais baixo, e aí a política monetária vai trazer, não vai trazer para a meta, não vai, mas que vai ser menor, não tenho dúvida. E sendo menor, com um Selic muito maior, a gente está falando que o CDI vai pagar um juro real. Vamos pegar um cenário De 8, 9. de 6% a 9%, a 10% de juro real no CDI com liquidez diária. Então, o investidor que está no CDI, está uma delícia, né? Quer dizer, aquele sujeito que sonhava em ganhar 1% ao mês, que quando o juro estava 2% lá, estava desesperado o que fazer, ele está ganhando 1% ao mês, que nesse último ano não foi tão bom, porque a inflação também foi alta, mas no próximo ano vai ser uma delícia. Vai ser muito maior que a inflação e todo mês pingando. Então a vida do investidor ficou muito boa. E aí o sujeito vende a bolsa para aplicar na renda fixa. Ok, faz sentido. Com os juros pagando tanto, para que eu vou correr risco? Tudo bem, faz sentido, mas... O problema é daqui e o CDI quando volta. Mas o problema é assim, faz sentido até um determinado nível de preço. Chega um nível de preço e você fala, puxa, aqui já não faz mais sentido tanto conservadorismo. E outra coisa que o investidor tem que pensar é que os juros estão uma delícia, mas isso aqui não vai ficar para sempre. Não vai durar para sempre. Logo, logo, o Banco Central precisa cortar, né? O Banco Central está fazendo isso para deflacionar a economia. Se a gente for ver a projeção de crescimento, a gente tem crescimentos negativos agora projetados para o terceiro e quarto trimestre no Brasil. O Brasil vai entrar em recessão, 2 trimestres negativos, que é o que caracteriza uma recessão. Agora, isso é proposital, o Banco Central quer fazer isso para tirar a inflação. Então, é um trabalho bem feito do Banco Central de apertar a atividade, trazer a inflação para baixo para poder cortar os juros. O Banco Central aqui também foi surpreendido com tudo isso que a gente falou lá de fora e teve que ir para um patamar muito mais alto. E aí eu acho assim, vindo PIBs negativos, a inflação vai ficar comedida, a gente vai ter um corte de juros mais à frente. Eu particularmente acho que vai ser antes do que o mercado espera. O mercado espera que segundo semestre do ano que vem, talvez, pega a curva, né, Kiki? Acho que vale a pena até você comentar ali Tá muito estressado ali. E o Banco Central aumentou os juros, né, num nível, acho que pela primeira vez, que a gente ainda não sabe se a inflação realmente já atingiu o pico, mas pela primeira vez, o Banco Central continua aumentando os juros com a inflação abaixo do pico, né? Ela fez o pico, normalmente o Banco Central já vê que a inflação vai fazer o pico e já para antes, daí ela faz o pico e volta. Agora, parece que ele está continuando aumentando. É claro que tem esses efeitos, que não é uma inflação só Brasil, é uma inflação do mundo, tem a guerra, as commodities, etc. Mas ele foi extremamente duro, né? Então, tudo indicaria que
pô, eu concordo com o Francisco. Você coloca os números, onde estariam os cortes, onde estaria a inflação, tem um prêmio gigante ali na curva pré. E eu acho que ali, esse prêmio chegou a fechar um pouco, mas eu acho que o que estourou de novo, Chico, foi a questão do fiscal. A questão do fiscal, e daí aí é outro problema, que eu queria que até que o Chico pegasse essa ideia, o que o Chico está pensando. Porque aí é um problema mais estrutural, que assim, o que estão começando a precificar não é um fiscal, tem um fiscal agora até eleição, depois o Lula chega e vai segurar as rédeas no primeiro ano, alguma coisa do tipo. É um fiscal de, putz, isso aqui vai virar um descontrole cada vez pior e vamos de novo... Vai virar Argentina. O que aconteceu lá com a Dilma lá atrás. Então, é isso que a curva começa a precificar e é isso um pouco que me deixa preocupado. Eu acho que aqui esse é sempre o cenário. Esse é sempre o cenário de desconforto, é nossa dívida. A dívida interna, a dívida externa está bem tranquila, porque o Brasil tem muita reserva, tanto é que o prêmio de risco Brasil lá fora é muito baixo. O risco do Brasil dar um calote externo é muito baixo, porque tem muita reserva. O calote que eventualmente a gente teria num cenário extremo de descontrole fiscal seria ter uma inflação cada vez acelerando mais e isso corrói a própria dívida. A gente viu nesse último ano, por exemplo, o dívida PIB caiu super, porque a arrecadação do governo é indexada e as despesas não são. Então, a inflação ajuda muito o governo. Então, a saída de uma crise de dívida ela vai se dar por um dólar desvalorizando bastante e uma inflação galopante, crescente exponencialmente, né? Esse é um cenário extremo, que eu acho que assim, o pior cenário que você imagina de Brasil é esse. Não acho que em nenhum momento a gente vai ter, o governo não vai honrar e pagar a dívida. A dívida vai ser corroída pela inflação. Então, que acontece? Aonde está o problema do Brasil que tira o sono? A dívida é alta e o custo da dívida é alto. Então, você pega o Japão, tem, sei lá, 300% da dívida PIB, mas o juro é zero. Mesmo os Estados Unidos tem uma dívida bem alta, mas o juro é baixo. Aqui o juro, estamos falando, o CDI pagar um juro real acima da inflação de 8% ano que vem, quer dizer, a dívida cresce de tamanho proporcionalmente. Então esse é o problema e isso que tira o sono, e quando o governo não dá senso de urgência do problema fiscal, porque é um problema que precisa senso de urgência, né? E a gente vê o lado político e o debate dos dois principais candidatos indo na contramão do senso de urgência do lado fiscal, né? Então isso preocupa o mercado. Agora, eu queria até fazer um contraponto, porque assim, o pessoal está batendo muito o estouro do teto de gastos do Bolsonaro ano passado, 30 bilhões, esse ano aqui o pacote vale tudo, vale tudo, na verdade, vale tudo. De 41 bilhões. Tudo, né? Acho que o sinal é muito pior do que o pacote. O sinal é de que, assim, olha, a gente tem uma regra de teto e estamos querendo descumprir. A gente tem uma regra de não fazer gastos antes de um processo eleitoral e estamos descumprindo. Isso é muito ruim. Mas quando a gente olha o número em si, por exemplo, os 30 bi, perto do que foi o aumento de arrecadação do governo ano passado, é totalmente... A dívida PIB, que o pessoal esperava que terminasse o ano em 90, terminou em 78. Mês passado estava um número mais ou menos por aí, 78, se não me engano. É absurda a diferença que está fazendo essa inflação. Então, é óbvio que do lado político, isso daqui está trazendo pressões por demandas sociais aqui, que é quem está apanhando. Essa inflação está corroendo o poder de compra da população. Base da pirâmide. E quanto mais pobre, pior. E na discussão política, né, tem um... Quer dizer, a gente fica tentando... Né, a gente fica meio puxado por essa polaridade aí entre os dois candidatos, mas o fato é o seguinte, os dois candidatos estão falando disso, né? E mais do que eles, o Congresso está falando disso, né? Parece ser muito mais um pleito do Congresso num país, eu falei isso num outro podcast com o Felipe Miranda, a gente está cada vez mais parlamentarista, né? Quer dizer, o poder presidencial está cada vez mais tolhido, né? Então, assim, parece muito mais um pleito
do Congresso, né, substituir o teto de gastos por alguma coisa mais flexível, e aí talvez o Mas- desafio aí é, né, saber onde isso... Mas sabe o onde que, se que segura, a né? gente precisa. Óbvio que a gente aqui, mercado financeiro, a gente quer tudo imediatamente, né? Mas se for olhar o Brasil num contexto global, eu estava olhando recentemente, a Europa está fazendo diversos pacotes lá para alívio social dos impactos do petróleo e da energia, né? Então, o tamanho dos pacotes sociais que estão sendo feitos lá para alívio é de 1 a 3% do PIB. América Latina também, México fez, Chile fez, Colômbia fez. E por que fica esse Porque pandemônio, então? é o sinal de descumprimento A fiscal. falta de Mas a Europa não está dando o comunicabilidade mesmo do- sinal? A Colômbia não dá o mas mesmo eles sinal? são mais ricos, né? E tem a psicologia do negócio todo. A gente estava achando, a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então a gente tá achando que a gente vai chegar no primeiro mundo e a gente tem tudo para isso. Nosso país, pô, não tem desastre natural, tem reserva, tem tudo. Então a gente sempre acha que vai chegar lá. E daí, pô, tá tudo certinho, teto dos gastos, fiscal redondo, etc. Quando começa a quebrar essas coisas, dá aquele desânimo. Então tem um psicológico envolvido aí também. Você volta ao É, passado, né? que às vezes você olha o número, olha as reservas, eu falo, pô, não é para tudo isso, não vai quebrar o país, que nem falou, não tem risco de dívida como teve em 2002, né? O país não está correndo risco. É que a direção foi dando Você se comprometeu com determinada É. coisa e não está honrando E o daí compromisso. tem um efeito psicológico que gera, inclusive, oportunidades de compra. Agora, né? eu acho um exagero, assim, porque o governo do Bolsonaro, ele pegou 4 anos, Sofridos, né? putz, a pandemia, o mundo inteiro gastando. Acho que o grande erro do Brasil aqui, ele gastou proporcionalmente ao PIB um dos maiores gastos durante a pandemia entre os emergentes, foi 10% do PIB. Mas mais ou trouxe de menos. volta rápido, né? Trouxe de volta rápido. Agora você tem algumas regras eleitorais de não poder expandir, tá criando coisa. Estourou o teto, tal. Tudo isso daqui é ruim, mas é ruim num contexto onde o mundo está fora do normal. Acho que esse ponto aqui que a gente também tem que entender que essas pressões que o Congresso traz são pressões sociais super razoáveis de terem eventos atípicos que estão trazendo demandas. E aí estamos liberando coisas pequenas aqui, o estouro do teto de 30 bi, o estouro de 40 bi. Agora, perto do que é a inflação, do que é o problema, eu diria que ele é desprevisto. Talvez a falha maior aqui é de como comunicar isso. Comunicação, né? Agora, posso ir para a pergunta do cliente? Pode. Nesse cenário todo, então a gente falou de lá fora, olha, que assim, subiu muito nos últimos 3 anos, caiu agora um pouco, dependendo se tiver ou não recessão, pode ser que já está perto do que tinha que cair, ou ainda tem mais uma queda adicional. Juros aparentemente já subiram o suficiente para controlar o negócio, talvez suba mais um pouquinho, mas talvez não passe disso. Aqui no Brasil, pô, assim, uma sensação de que a gente está pagando mais pecado do que fez, Deveria, né? né? Estamos pagando mais, o castigo está maior do que os pecados. Não sei o quê. Pô, me dá uma sensação de, assim, isso para mim ressoa como uma vontade de comprar. Minha mão começa a coçar para falar o seguinte, pô, lá fora talvez um pouco menos, mas aqui me dá uma vontade de comprar, né? Pô, mas aí eu olho a NTNB, queridinha, né? Eu tô há 28 anos fazendo gestão de patrimônio, assim, né? Acho que talvez uma alocação média aí de 25, 30% de NTNB a vida toda, nunca machucou, né? E agora ela voltou a pagar aí, né, juro real de 6%. Dá vontade de, né, como diria o meu amigo Kiki aqui, de comprar tudo de NTNB e desligar. E não quero mais saber, né? Eu, quando meu filho faz 18 anos essa semana, quando eles eram pequenos, minha filha é um pouco mais velha, eu tinha NTNB na época 2002. Chegou a PCA mais 10, né? Chegou a perto de 12, se eu não me engano. Pô, quando fechou tudo para 4, eu vendi.
né? Comprei bolsa, comprei errado, devia ter comprado dólar, né? Ou devia ter só ficado No nela, não CDI, sei o quê. esperando Ou, né? abrir. Olhando agora é Esperando fácil, voltar. né? Então, assim, gente, putz, nunca deu errado comprar NTNB, né? Mas e aí? Aí Sai o de cliente, bolsa, quer dizer... né? Não, E o cliente tô- faz, você fala, puta, de tá novo, isso- barato, mas eu faz estou- um ano que tá barato. né? Botei o chapéu do né? Não, Eu mas tenho, só para quem tá me vendo assim, Faz um eu ano que a tenho gente fala que muita tá barato bolsa e na não minha anda. carteira, tá? Eu só tô provocando aqui, É. quero ver Eu, como o Chicão sai dessa. eu acho que essa sua pergunta é central, né? Na verdade, assim, o nosso papel aqui é justamente estar representando aqui as dores dos clientes, os dilemas que ele enfrenta com o investimento. Ah, um jeito de pensar portfólio que a gente vem fazendo está muito associado a que a renda fixa no Brasil está muito boa. Tá? Então, isso já está no nosso contexto. E outra derivada é, tá boa, mas não vai durar muito. Então, essa lógica de NTNB faz total sentido. Inclusive, nos nossos portfólios, a gente está praticamente dobrando o tamanho das NTNBs que a gente normalmente aloca. As longas eu fico um pouco mais desconfortável com essas questões fiscais, mas mesmo assim estamos aumentando. As curtas é mais tranquilo, e inclusive as muito curtinhas acho que até é ruim, porque o bom é você aproveitar essas taxas para ir Carregar um pouquinho, tempinho, né? um pouco existe o mais risco de extenso. reinvestimento. O risco Ninguém de pensa reinvestimento. nisso. Pô, quando venceu, vou fazer de novo. E agora a taxa está 3. Você Exatamente. O que eu faço? É Legal, tem um sweet spot ali, né, de prazo, né? O nosso desafio sempre é esse, é lidar com o reinvestimento e lidar com o risco aceitável de trajetória. Então, assim, se eu comprar tudo em NTNB 2050, eu estou resolvido? Tô. Se você mudar de ideia e quiser vender no meio do caminho e tiver ruim, Você pode ter um problemão. Né? 2050 está caindo uns 15% aí nos últimos ano e pouco. Não, então, exato. Então, assim, exatamente. se o indivíduo não vai de jeito nenhum, tem certeza absoluta que ele não vai precisar desse recurso no meio do caminho, não vai vender, está predisposto a fechar. Ou vive com jurinho. E vai viver com o jurinho e vai fechar e não quer nem olhar o extrato e não se incomodar. Eu acho que a métrica de risco, de volatilidade, que hoje é uma coisa que a gente tem que quando a gente monta o portfólio, é assim, quanto é o risco durante a trajetória. Se não existe esse risco de quanto anda durante a trajetória, tudo bem, dá para ter 100% do dinheiro numa NTNB. Na época que eu tinha meus filhos, a dúvida era se o tesouro ia pagar. Né? Essa dúvida a gente passou, né? Uma coisa que precisa tomar cuidado é a cunha fiscal. Quer dizer, num governo, vamos ir para o cenário extremo, viramos um governo extremamente populista, gastança, os juros disparam, o dólar vai para 20 e subindo sistematicamente, inflação ascendente. Num cenário desses aqui, a cunha fiscal sobre a inflação vai tirar boa parte do seu rendimento. O exercício que eu sempre brinco com o cliente é, olha, se a inflação for 100% ao ano e você comprou um título de inflação mais 6, você vai ganhar 106, vai ter 15% de imposto, vai sobrar ali 90 de inflação. Inflação menos 10, né? Tudo bem. Provavelmente é o que mais te defendeu frente às outras alternativas. Mas não te deu inflação mais. Né? Mas você perdeu dinheiro você acha real. que tá ganhando. Fora que num cenário inflação desse, a chance também de vir uma tributação, uma alíquota maior, não sei o quê. Ou até um IPCA Desculpa, maquiado, como foi na Argentina, né? Que eles, né? Então tem vários problemas. Isso é uma discussão até acadêmica, né? Como medir risco? Volatilidade é uma maneira de medir risco. Talvez para uma renda fixa sem necessidade de venda ao longo do caminho, medir por volatilidade não seja uma métrica boa.
para esse indivíduo. Seria risco de crédito só, né? E aí a gente está falando que o risco de crédito é baixíssimo, porque em última instância o governo imprime e paga. A gente falou bastante do primeiro semestre, né? Mas e aí, o que a gente pode esperar do segundo Legal. semestre, que é o que todo mundo quer saber, entendeu? Pergunta Os clientes ótima. ficam- Como Tá acabando alocar? o tempo, é melhor a gente falar. Como alocar o portfólio Vamos fugir. agora? Exato, porque vai ter eleição, a gente já começou a sentir agora em junho. Acho que esse dólar batendo agora 4,40, que a gente falava que ia ficar muito abaixo, mais 5,40, para baixo de 5,40. 5, ou 5,40, desculpa. Mas Mais pra 40 é baixo onde de- ele deveria estar. Ele Exato. está em E 5,40, aí, né? puta, risco fiscal, né? Isso daqui, a bolsa caindo, é risco fiscal. Então, tipo, é só ruído, né, que a gente tá passando até agora. E agora, segundo semestre, o que eu faço? E fala um pouco o que a gente está fazendo Exato. nas carteiras. Eu tenho particularmente um viés de que a gente avançou muito institucionalmente. Por mais que tenha furo de teto de gasto, tenha essas questões, eu acho que a gente tem algumas coisas institucionais que avançaram e que eu acredito que seja difícil regredir, porque não é o presidente que decide. É Congresso e a maioria da Câmara e do Senado são mais de centro, e acho que, inclusive, a classe empresarial tem um peso forte em cima, diferentemente de Argentina, onde, por exemplo, a classe empresarial é muito fragilizada. Talvez a gente possa até, num ambiente pessimista, ir perdendo poder de representatividade da população junto ao Congresso, o Congresso virando Uma bolha, né? um ente que legisla totalmente em causa própria, e o Brasil virar uma Venezuela. Ok, pode ser esse cenário, não é o que eu acredito. Acho que temos instituições, então, por exemplo, primeira eleição que vamos ter um Banco Central independente pós-eleição. Daí deveria dar Então, uma segurança pro mercado, né? deveria. Porque, querendo ou não, o Banco Central não vai deixar a inflação explodir. Se vier farra fiscal, né? Acho que, Ah. primeira coisa, o governo não consegue sair gastando à vontade. Várias coisas precisam passar pelo Congresso. Imagine que tem um conluio e consiga passar coisas muito críticas. O Banco Central vai olhar lá e falar: você está gastando, então vou ter que subir mais os juros. Então é tiro no pé. Então, eu não acredito que tenha grandes coisas, não, estamos indo para um caos. Não acredito. Acho que pode ter até um viés mais né? Principalmente, a grande preocupação é com relação ao governo Lula, né? Eu, particularmente, acho o Lula um sujeito pragmático e com viés até conservador. Óbvio que ele está lá com uma função de fazer com que os gastos do governo sejam direcionados para as classes mais pobres, que é a plataforma dele de pensar, de agir e preocupação do legado Corrigir dele. salário, né? Como fez da primeira vez. Acho que, óbvio, que dentro da autonomia do que ele pode fazer, o viés dele é desse. Mas daí a falar que ele vai destruir todas as instituições para impor coisas assim, eu acho um exagero. Então, eu não acredito que as instituições saiam totalmente fragilizadas, inclusive nem é o discurso do Lula, ele está falando lá de disciplina fiscal e tal. É que foi aventado aí um programa de governo do Mercadante, os Mas ele pilares divulgou lá. isso, não divulgou esses divulgou. Mas pilares? mesmo assim, mas eu ia Não é falar fake que... news. Não, mas é aquilo, né? Testa a água, vê. Mas opa, foi muito. E até coloca bodes na sala, porque ele sabe que vai ter que negociar coisas. Exatamente, né? isso que eu ia falar. Ele fala, não, vou desfazer a reforma trabalhista. Calma, o presidente não desfaz nada, tem que ir para o Congresso refazer uma nova. Então... O risco que eu vejo mais explícito é, assim, se ele for realmente fazer o que ele fez da primeira vez, né, que é fazer essa super correção do salário mínimo, isso tem um impacto ainda muito grande na Previdência, mesmo com a reforma da Previdência que foi feita, né? Então, quer dizer, isso é um impacto de longo prazo no lado fiscal, né? Não é um impacto de curto prazo como esses que a gente falou dos últimos anos, né? É um negócio que, assim, aí você precisa, quer dizer, a gente já precisa de uma outra reforma da Previdência, aí você vai precisar mais ainda, né? Então esse é o desafio. Esse é o desafio. Se for Bolsonaro, acho que talvez seja um governo melhor, né? Porque ele pegou 4 anos aqui que foram muito desafiadores em termos de ter que fazer coisas que não eram o plano de voo, né? Talvez
tenhamos 4 anos melhores aqui, inclusive, assim, os cenários de commodities, o Brasil é um país visto como um país de commodities, né? A balança comercial, tem uma série de coisas que estão hoje com uma fotografia muito melhor do que a gente viveu esses últimos 5, 10 anos. Então, é um pano de fundo já melhor de ambiente global aqui, mais favorável. Mesmo com essa correção que a gente está vendo de commodities, etc., você pega a soja, está quase o dobro, proteína animal, a questão agrícola, até a questão crédito de carbono, etc. Assim, o Brasil hoje tem várias coisas que estão no radar positivo aqui e que a gente acaba ofuscando com as coisas ruins pontuais que tem, né? Então, se for o Bolsonaro, acho que não tem surpresa, talvez até possa ser um ambiente mais fácil. E está surgindo também uma terceira via aí que estão tentando organizar, acho que com muito atraso aqui, Vai de ser difícil, né? impulsionar a Simone A Tebet. Simone. Se crescesse a nível competitivo, acho que o mercado leria muito bem. Mas, enfim, não acho que o político aqui vai trazer grandes novidades para o lado negativo, e pelo contrário, né? Tá todo mundo apreensivo. Na hora que passar, agora vamos em frente, né? Acho que entra um ambiente político mais... tira o bode da sala Talvez a eleição do pode ser problema um gatilho político. aí para O tirar lado, um o pouquinho lado de incerteza. inflação, a gente provavelmente começa a vir inflação mais baixa. O lado de juros, provavelmente juros caindo se a inflação for mais baixa. O mundo externo parece que já está bem encaminhado, endereçado os ajustes, talvez tenha um pouco mais de volatilidade e tal, mas assim, não estamos falando de nenhuma crise, até porque é diferente de uma pandemia que é uma incerteza que foge do controle. Aqui a gente está falando de aperto monetário e as consequências, ou seja, qualquer coisa reverte, né? Então está muito mais sob controle. Então, acho que o segundo semestre é um preparativo para um ambiente bem melhor para o ano que vem. Aí a dúvida fica, o mercado começa a antecipar já ou não? Ou fica para o ano que vem? Acho que começa a antecipar. Talvez não o terceiro trimestre. Qual é o dilema que a gente tem aqui, principalmente no Brasil? Os PIBs vão ser ruins, a atividade vai ser ruim. E aí você fala assim, se é ruim para a Bolsa. Putz, mas a Bolsa já está precificando... Eu estava fazendo a conta. Se voltar a relação preço-lucro para o pior momento dos últimos 10 anos, que era ali o impeachment da Dilma e tal, a Bolsa deveria estar valendo 130, 140 mil pontos. É muita defasagem. Assim, então, o PIB sair ruim vai derrubar mais a Bolsa? Acho difícil, já está tão judiado. Que eu acho ao contrário, eventualmente o PIB sair ruim faz com que derrube a curva de juros, porque a inflação começa, a política do Banco Central começa a se tornar eficaz na prática e não na teoria, não no modelo e sim no dia a dia, e aí o mercado ganha a confiança de começar a derrubar as curvas de juros, e derrubando curva de juros, Isso é um trigger para a Bolsa. A Bolsa pode ser um trigger. Talvez não seja agora nesse trimestre pré-eleitoral, porque vai estar começando os dados de desaceleração e de inflações menores, mas para o último trimestre do ano talvez possa ser, já passou a eleição, já tirou um pouco esse bode da sala eleitoral, a incerteza, vai vir um discurso óbvio, qualquer governante vai vir com um discurso razoável, ponderado, ninguém quer tacar lenha na fogueira, e com a política monetária eficiente, acho que a gente pode ter um segundo semestre muito bom. Ou seja, Eu não mais descarto. Um pouco mais de paciência, né? Eu acho, na Bolsa, o ruim é o carregamento, né? Você ficar carregando uma Bolsa com um cenário de PIB ruim, e lá o externo não está bom, poxa, vou tirar da Bolsa para você... Não, putz, os múltiplos estão muito baratos mesmo. Segura, aguenta, tenha paciência. Fala um pouco assim, em termos de overweight e underweight, que a gente tem um modelo que eu acho que é muito legal, o modelo que a gente faz de alocação do wealth, né? Que você tem um objetivo de longo prazo, né? Se a gente olha 5 anos para frente, dado o suitability do cliente, é isso que você precisa ter, e a gente anda, ou a gente ficar maior
ou menor do que esse objetivo. E é uma coisa muito legal que ele mitiga um pouco as incertezas. Eu estou mirando lá na frente é muito mais fácil acertar em 5 anos, porque você está comprando ativos que rendem, esses ativos vão render em 5 anos. Então, você mitiga um pouco as incertezas e as apostas que você faz é em torno de um objetivo de longo prazo. Então, seria interessante você falar, pô, estamos underweight Bolsa Americana, estamos overweight Bolsa Brasil. Que mais? Como a gente está? Eu acho que o grosso, assim, os ativos brasileiros estão muito bons. A dúvida é qual que eu compro, porque tudo tá bom. A NTNB tá bom, o pré tá bom, o CDI tá bom, o imobiliário tá excelente, a bolsa tá de graça. Daí você fala, putz, tá tudo bom, vou tirar da onde para comprar o quê? Uma coisa é diminuir o internacional, isso tá feito, a gente tá under internacional, né? Exatamente, esse é o principal fonte de recurso para a gente alocar, tá vindo do internacional, e aí indo para overweights em pré, overweights escolha em seu veneno, inflação. Né? No Brasil, escolha seu veneno. Então a gente pesou muito a alocação em pré e inflação curta ali de 5 anos, tá? Diminuir internacional das alocações dos portfólios locais. Então, putz, o cara tem dinheiro em dólar, não é que ele vai trazer o dólar para o Brasil. Tá? Então, se você tem seu dinheiro em dólar, continua em dólar, e aí são estratégias diferentes, tá? Em moeda forte, é totalmente diferente. Agora, tinha muito cliente aqui no Brasil que tinha fundos aqui que compravam ativos fora que estavam dolarizados. Então, essa que é a redução, tá? Super importante esse comentário que a Erika fez, né? Uma coisa é você ter ativos internacionais num portfólio para performar aqui em CDI e gerar reais. É importante ter? É importante ter, ele ajuda a correlação inversa, quando as coisas vão mal, a coisa sobe e tal. É legal, só que quando o juro está a 13, putz, legal que diminui o risco, mas quanto custa carregar? Então, esses ativos aqui são os que estão financiando o aumento de risco no Brasil. E aí, importante, a gente não muda o risco do portfólio, a gente só muda a distribuição dos ativos mantendo o mesmo risco. Quer dizer, se a perspectiva é que o dólar não tem espaço para subir tanto com juros, talvez em vez de ter aquele risco do ativo dolarizado lá que traz hora ganho, hora perda para o portfólio, seja melhor usado colocando lá um fundo imobiliário que também uma hora está bom, uma hora está ruim, mas a perspectiva de que em 5 anos o retorno dele seja melhor. Ou seja, estamos over em Kit Brasil. Over em Kit Brasil, diversificando aqui de uma maneira a manter o risco do portfólio, quer dizer, quando as coisas forem mal, as perdas estão dentro de limites pré-estabelecidos, só que composto com ativos mais concentrados no Brasil. E isso aqui está financiando o over em pré, que a gente está achando super bom, estamos no máximo do que pode, estamos no máximo do que pode em NTNBs mais curtas, estamos acima do que pode em títulos de inflação longos, estamos acima do que pode em imobiliários. Acima da média, não do que pode, acima do target. Desculpa. Acima do estratégico. Acima do que pode, nunca. Nunca tá acima do que pode. Com certeza. E bolsa que é a dúvida aqui. Bolsa... Que traz muito risco, né? Essa é a questão. O que acontece? Como os PIBs vão rodar mal e a gente está às vésperas da eleição, o que a gente tem feito é a gente diminuiu pós-guerra. No evento da guerra, a gente começou o ano com mais bolsa do que o normal. Daí, no evento da guerra, a gente apanhou com aquilo, só que no mês seguinte, a bolsa voltou lá para 120 mil pontos, 115, 120 mil pontos, aí a gente diminuiu, voltou para um nívelzinho levemente acima, assim, mas muito pouco. Daí, com a própria queda, já entrou no radar, e agora com essa queda recente, o percentual de bolsa ficou abaixo do médio. Então a gente já está agora recomprando para manter o percentual. Rebalanceamento, né? Caiu de forma passiva e a gente está rebalanceando para cima. Que significa comprar para manter esse seu risco de bolsa, não deixar que a queda diminua o que você tem percentualmente em bolsa, né?
que é uma coisa super importante esses rebalanceamentos. Mês a mês a gente discute. Caiu, subiu, vamos rebalancear ou não, vamos aumentar. Além de discutir se vamos aumentar ou diminuir, a gente sempre discute. Vamos rebalancear frente ao movimento que teve? E nas últimas vezes a gente falou, não vamos rebalancear, deixa cair, está ruim o cenário, vamos esperar. Esse mês aqui estamos rebalanceando. E o que a gente está discutindo é se vale a pena aumentar ou não. Talvez seja um pouco prematuro, porque como a gente está com risco em todo o resto aqui, teria que tirar alguma dessas coisas, que são boas também, para aumentar a bolsa. E aí, num ambiente onde o PIB vai começar a sair negativo, talvez não seja ainda nesse trimestre que ande, vamos dar uma olhada, mas o viés é estar com o dedo no gatilho para aumentar. E os internacionais estamos baixo neles, tudo. E não é nem, muitos dos ativos ali, não é nem questão do ativo em si tá pessimista com ele, é a questão de que ele está em dólar. E o dólar contra o CDI o ativo que está lá tem que ganhar 12%, 13%. Imagine que o dólar fique de lado. Não estou nem pondo no cenário que o dólar cai, que eu acho que é bem provável que aconteça. Mas se o dólar ficar de lado, esse ativo aqui tem que render 13%, 14%. E o que vai render 13, 14 lá fora, né? E se o dólar cair, então, ferrou. Então, você vê que é uma relação que desincentiva a estar com os ativos dolarizados para render em reais. E agora, o que a Erika falou é super importante. Patrimonialmente, o indivíduo não deveria estar com todos os ovos no Brasil para ganhar em reais, salvo assim, ele queira viver em reais e vai viver a vida inteira aqui no Brasil e não tem grandes ambições de compras de produtos internacionais que são em dólares, etc. O indivíduo que começa a acumular um pouco mais de patrimônio, né? O indivíduo do wealth é aquele indivíduo que já teve a capacidade de formar um acúmulo. Ele tem que ter uma preocupação que o que ele deve buscar não é maximização de retorno, é minimização de risco. E quando eu falo minimização de risco, não é de perder no portfólio, não é quantos por cento do CDI, né? É ter que cair o padrão de vida. Esse risco aqui é o principal que ele tem que ter. Ele conquistou uma condição de ter um determinado padrão de vida que ele precisa cuidar para não perdê-lo, né? Então, quanto mais dinheiro o indivíduo tem, isso a gente vê empiricamente, quer dizer, anedoticamente, quanto mais dinheiro o sujeito tem, maior é o percentual de internacional, porque assim, a vida dele no Brasil já está resolvida por gerações, né? Conforme o patrimônio que ele tem, com esses juros aí de 6 na NTNB, putz, com pouco dinheiro você gera uma mesada muito boa para o resto da vida, inclusive para os herdeiros, né? E aí, quando você acumula ainda mais dinheiro, puxa, o que você tem que fazer? Esse aqui já me garantiu, agora eu vou para o exterior para que se o Brasil for e mesmo a vida aqui, né, eu brinco, o seu iPhone é em dólar, né? A gasolina que você paga é em dólar, a comida que você come é em dólar. Então, mesmo que você seja mas mesmo que você seja um carrancudo, não saio do Brasil, sabe? Sabe, o bicho do mato, não quero sair, sua vida já é dolarizada, né? Sem você perceber. É verdade. Então, parte da proteção da inflação também está nessa internacionalização. Mas né? Quando o sujeito vai para o internacional, é importante ele ter o benchmark correto, né? Assim, o benchmark do que está no Brasil vai medir em CDI, ou vai medir em PCA, ou medir por quantidade de reais que eu estou ampliando. Quando eu estou no exterior, eu meço na moeda que eu quero estar. É euro, é dólar, é uma cesta de moedas, enfim. Mas aí eu quero ampliar esta quantidade de moedas. O que não dá é para o sujeito, estou no Brasil, mas se o dólar subir, eu quero estar em dólar. Se o dólar cair, eu não quero ter mais dólar. Aí fica uma loucura, né? Então, assim, ter clareza do benchmark que você quer. Na verdade, casar os teus ativos com os teus passivos, né? Que é os teus passivos com o teu ativo. Quanto eu vou gastar em dólar? Tanto. Quanto eu vou gastar em reais? Tanto. Tanto é a quantidade certa em cada lugar e olhe separadamente. Eu acho que... Bom, que é meio por aí. Posso encerrar? Claro. Chico, Érica, Kiki, Jojo, obrigado pela conversa. A você que nos assistiu, agradeço a presença e estamos super à disposição para qualquer momento. Se quiser aprofundar o papo, por favor,
procure a gente aqui de gestão de patrimônio da Vitrio. Um abraço.